Olá, paz do Senhor. Sou Miriam Schumacher, professora de escola dominical da Igreja Metodista do Retiro Poético Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro. Sou professora de pré-juvenil de 11 a 13 anos e hoje nós vamos entrar na apostila de discipulado. E o primeiro tema dessa apostila é discipulado, um sonho do coração de Deus. E a gente saiu agora, na semana retrasada, a gente saiu da apostila de missão e evangelização, que também tinha alguns tópicos falando sobre discipulado, mas agora a gente vai trabalhar real mesmo sobre o discipulado. É algo que eu também estou aprendendo muito. Os outros assuntos são coisas do dia a dia, que a gente aprende assim com mais facilidade, E o discipulado é uma coisa que tem que ser enxertada assim, sabe, na gente, porque a gente tem muita teoria, mas prática, são poucos que têm a prática do discipulado. Então, não é algo tão fácil hoje em dia de você pegar qualquer pessoa falando sobre discipulado e acreditar naquilo, Porque, como eu falei, muitas pessoas, muitas igrejas falam sobre discipulado, mas não vivem o discipulado real de Jesus, Então, nós vamos falar um pouquinho sobre discipulado. Eu estou aqui de pijama, 00:40. Já é 00:51. Já é segunda-feira, na verdade. Eu cheguei do Rio de Janeiro agorinha há pouco. Então, já tô aqui, tomei meu cafezinho. Agora eu vou gravar aula pra vocês, porque como eu tava no Rio, eu não consegui gravar. E espero que vocês entendam. Não fiquem com dúvidas, tá bom? Mandem pra mim se vocês tiverem dúvidas. Até porque é uma apostila que eu também estou aprendendo, como eu falei, eu sou da classe de discipulado, então assim como muitos pais estão aprendendo, eu também estou na classe para aprender e também aprendo sobre esses temas, também passo para vocês e também estou vivendo um pouco do discipulado assim na prática da minha vida, Discipulando 2 pessoas e eu tenho tido algumas experiências com isso, então eu tenho aprendido um pouco na prática, de verdade, o que é o discipulado de Jesus, Então hoje nós vamos falar sobre sobre o discipulado ser um sonho do coração de Deus. E quando eu li essa frase, logo eu pensei naquele texto de Romanos 8:29, que a gente fala dele, desde o início das outras apostilas. Acho que desde a primeira apostila de vida cristã, quase tudo que você precisa saber, a gente já falava nesse versículo. E no de evangelização, de missão, a gente também já falou desse versículo. E agora eu não tenho como deixar de falar desse versículo de novo, que fala que o desejo do Senhor é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Procura aí na sua Bíblia para saber como está escrito na sua Bíblia, na sua versão, Romanos 8:29. É um texto que eu amo e é um texto que fala muito sobre o desejo do Senhor. A gente até fez uma aula sobre o propósito eterno de Deus e o propósito eterno do Senhor é ter muitos filhos semelhantes ao Senhor Jesus. E como a gente vem de uma classe de evangelização, por que eu escolhi fazer essas 3 apostilas em sequência? Vida cristã, evangelização e missão, e para depois discipulado. Porque eu vi uma lógica nessas 3 apostilas. Vocês, meus alunos, são os únicos alunos que estão tendo essa sequência, porque cada um tá fazendo uma coisa para depois passar para outra turma. E eu já senti muito assim, acredito que foi de Deus mesmo fazer essa sequência para entender melhor, ter uma lógica, E eu entendi que vida cristã é o primeiro passo que a gente precisa como cristão, nosso caráter cristão, nossa vida cristã, tudo que a gente precisa saber para
depois ensinar, para depois evangelizar. Porque como eu vou evangelizar se eu não me encontrei em Cristo Jesus? Se eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus, se o meu caráter é ruim, se eu sou uma pessoa que vive de qualquer maneira, eu sou aquele cristão que só é crente da boca para fora. Então eu precisava aprender sobre ter uma conduta cristã. Por isso, vida cristã, para mim, tinha que ser a primeira apostila a ser passada para vocês. A segunda de evangelização, que depois que a gente aprende, a gente entende, a gente tem uma conduta cristã, a gente sim pode ir evangelizar. Depois que você já teve um encontro com Jesus, aí você pode ir, você pode falar do que o Senhor fez na sua vida e evangelizar com a sua vida aquilo que o Senhor fez e mostrar para as pessoas aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Então, evangelização, missão seria a segunda. E a terceira, eu escolhi discipulado em passar para vocês como terceira apostila, porque depois que você evangeliza, vida cristã, você aceita Jesus, você agora tem um caráter de Cristo, está sendo moldado, está aprendendo, você começa a evangelizar. E as pessoas que você evangeliza, uma hora vai ter que estar na igreja. Só que quando elas chegarem na igreja, quem vai cuidar delas? Então, para isso tem que ter os discipuladores. Então, por isso eu esperei passar toda essa trajetória, as duas apostilas para chegar na terceira do discipulado, que agora é uma das fases mais importantes, que é quando aquela pessoa que foi evangelizada é consolidada na igreja. E ela só consegue ser consolidada, ela só consegue permanecer se tiver um cuidado. Com certeza, vocês aqui de Retiro Poético conhecem várias pessoas, adolescentes, até mesmo crianças, que já foram da igreja há muito tempo e de repente saiu. Muitas pessoas já passaram pela nossa igreja e infelizmente a gente passou muito tempo sem saber como consolidar essas pessoas, como cuidar dessas pessoas, como discipular da forma correta. Porque a gente achava que discipulado era abrir uma célula na casa de uma pessoa, colocar 20, 30 pessoas ali dentro, e aquilo era discipulado. A gente imaginava que fosse isso, mas não. E discipulado, você pode ver que, pegando o exemplo de Jesus, é quando você cuida da vida de alguém. E tem como você cuidar de 30 pessoas ao mesmo tempo? Não tem como, porque você cuidar é você passar para a pessoa a vida de Deus que está em você. Então, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas que existe, a financeira, no casamento, a vida com Deus, na sua intimidade com Deus, ministério, propósito de vida, até mesmo profissionalmente, todas as áreas, o discipulador precisa de alguma forma orientar aquela pessoa. Então, eu me perdi no que eu ia falar agora. Então, como você tem que orientar as pessoas, você tem que estar ali cuidando delas para elas não para a pessoa ali que você está discipulando ou pessoas não tomar decisões erradas, mas aprender a depender do Senhor, buscar no Senhor. Para isso é preciso você ter pessoas que você consegue estar junto. E você não vai conseguir estar junto de 30 pessoas ao mesmo tempo para cuidar da vida de cada uma delas, de várias áreas das vidas de cada pessoa que você está ali, porque é muito difícil. Então, Jesus, ele conseguiu dar conta de 12 pessoas. E normalmente, assim, o que nos aconselham para a gente fazer de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente, é você ter até 3, 4 pessoas para você cuidar. Por exemplo, você que é menino, você tem 4 colegas na sua turma, 4 garotos na sua turma ali, que você sabe que são meninos que precisam de Jesus, que às vezes são garotos que não respeitam, são pessoas problemáticas, pessoas difíceis. E através daquilo que você tem aprendido de Deus, através daquilo que o Senhor tem feito na sua vida, você pode começar a cuidar desses meninos, né? Mostrando para eles como Jesus muda o caráter, como Jesus transforma e toda aquela situação, o que Deus fez na sua vida. Mas se você tiver muitas pessoas, não tem como você fazer isso. Então, por isso que o legal é você cuidar de 2, 3, 4 pessoas, né, para você estar tendo acesso
e não se cansar tanto, mas conseguir cuidar daquela pessoa com excelência. Então, o desejo do Senhor é ter muitos filhos semelhantes a Jesus. Só que quando essas pessoas são evangelizadas e elas chegam na igreja, precisam ter os discipuladores que vão cuidar delas, para que elas consigam se consolidar, para que elas aprendam, para que elas entendam a importância da escola dominical, entendam a importância de ter uma vida com Deus, porque às vezes a pessoa vai num culto, aceita Jesus e acha que está tudo certo. De fato está tudo certo, ela aceitou Jesus, só que agora ela precisa aprender a ter o caráter de Cristo, e isso não se aprende só aceitando Jesus. Você precisa entender como viver como Ele, porque para ser semelhante a Jesus você tem que aprender todo dia. Não é só ir lá na frente e aceitar Jesus, você precisa conhecê-lo. E conhecê-lo não é da noite para o dia. Hoje eu aceitei, já conheço, já sei e está tudo certo. É um processo, é dia após dia. E quem vai te ajudar nesse processo? Quem vai ajudar a pessoa que chegou agora na igreja? O discipulador. E o discipulador tem idade? Não. Pode ser você que tem 13 anos, pode ser quem tem 15, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 70, 80, 90. Você só precisa ter vida com Deus. Se você é uma pessoa que tem vida com Deus, se você é uma pessoa que já tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, se você é uma pessoa que tem sido transformada por Deus todos os dias, que tem aprendido, tem mudado o seu caráter, tem crescido espiritualmente, tem tido experiências com Ele, você pode ser um discipulador. Você, assim como você pode ser um evangelista, porque não é um grupo isolado que tem que ser um evangelista, você também pode ser um discipulador. Só que você precisa ter vida com Deus. Então, essas pessoas que chegarem precisam ser cuidadas, precisam ser direcionadas. Tem pessoas que às vezes não conseguem entender qual é o seu chamado, não conseguem entender o que Deus quer para a vida dela, não conseguem se encontrar, ainda tem muitas dúvidas, tem muitas questões, muitos questionamentos, né? Não entendem certas coisas que estão na Bíblia, e o discipulador ela vai cuidar daquela pessoa, ela vai ensinar. O discipulado, eu entendo que é a arte de cuidar. E nem todo mundo tem essa arte, mas aquele que é filho de Deus, ele tem esse DNA de cuidar, de amar as pessoas. Então, discipular é a arte de cuidar. Então, pensa num pai, um pai e uma mãe. Eu e Renan, quando a gente teve o Davi, a gente não sabia nada sobre filho. Nada, nada, nada. Davi nasceu e era uma pessoa estranha pra gente. Porque você não sabe se tá chorando querendo mamar, querendo comer, porque tá sentindo frio, sentindo cólica, sentindo dor, você não sabe. Mas com o tempo você começa a conhecer e você começa a ensinar certas coisas àquela criança. Que não é necessário chorar naquele momento, que em alguns momentos ela vai aprender a pedir, ela não precisa chorar, não precisa gritar, que ela não precisa fazer pirraça, que ela pode usar a palavra, que ela pode aprender a falar, que ela pode precisa ser educada. Então, a gente, nós como pais, somos os maiores discipuladores dos nossos filhos. Então, assim como eu e Renan, a gente cuida do Davi, a gente ensina tudo o que ele precisa, né? Nesse momento, para ele, que ele precisa estudar, que tem certas coisas que ele ainda não entende que a gente explica. Então a gente ensina ele, da mesma forma que os pais de vocês ensinam várias coisas a vocês, o discipulador também tem esse papel, como se fosse um pai espiritual, uma mãe espiritual que vai ensinar, que vai dar um norte, né, que vai dar um norte para a vida do discipulado, né, para aquele que está sendo discipulado por ele. Que talvez ele pense assim, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se eu quero fazer faculdade, eu não sei se eu não quero fazer. E eu não sei se isso é importante para mim ou se vai ser mais importante fazer isso, ou um curso, ou isso ou aquilo. E o discipulador, ele vai te ensinar a buscar a Deus e saber o que é melhor para você. Porque nem sempre o que vai ser melhor para o meu discípulo vai ser melhor para o discípulo de outra pessoa, porque somos pessoas diferentes, pessoas com propósitos de Deus diferentes. E o discipulador, ele não só vai te ensinar a buscar a Deus, mas
o discipulado ali, quem está sendo discipulado não tem que ser dependente do discipulador, mas o discipulador tem que ensinar ele a ser dependente de Deus e a buscar em Deus, a resposta que muitas vezes nós não vamos ter. Então, algumas vezes nós vamos ensinar, vamos direcionar, mas para você ter a sua própria experiência, para ele ter a própria experiência dele com Deus, é preciso que ele busque a Deus e ele entenda qual é o melhor que Deus tem para ele, o que Deus tem para ele, qual é o propósito de Deus para a vida dele. Tem certas coisas que a gente não vai responder. Por exemplo, eu não sei, eu gostaria muito que o Davi fosse um médico, um bombeiro, sabe? Policial, não sei, porque eu não queria que meu filho morresse, né? Não sei. Mas, por exemplo, eu queria que ele fosse boas coisas na vida. Mas eu não sei se essa vai ser a decisão dele e eu não sei se essa é a vontade de Deus para a vida dele, né? Às vezes eu sonho que ele vai ser um médico, que ele vai ser um doutor e às vezes não é isso que Deus tem para ele. Então eu não tenho que direcionar o Davi para ele fazer aquilo que eu quero. Você vai crescer, você vai estudar, você vai ser advogado, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E às vezes não é aquilo que Deus tem para ele. Às vezes o que o Senhor tem para ele é que ele seja um missionário e que saia por todo mundo fazendo missões. E aí? Então, o meu propósito como mãe na vida dele é direcioná-lo a buscar a Deus e entender o que é que Deus tem para a vida dele. Que isso não sou eu que vou ter que dizer. Existem coisas que nós vamos poder ajudar e Deus vai dar a resposta a gente para a gente ajudar outra pessoa, né? Mas muitas vezes o Senhor vai nos direcionar e vai nos capacitar para estar ajudando essa pessoa em oração, para estar ensinando ela a orar, para estar ensinando ela a buscar a Deus, para ela ter suas próprias experiências com o Senhor. Então, o discipulador, ele vai dar norte, ele vai abrir, sabe, um caminho, ele vai ser uma ponte, né, para que essa pessoa tenha um acesso mais fácil ao Senhor, de uma forma que ela entenda, porque às vezes acontece algumas coisas que a pessoa não entende. Às vezes ela teve alguma experiência com o Senhor e não entendeu. Às vezes ela leu algo, saltou algo à mente dela, o Senhor revelou algo a ela e ela não entendeu se era o Senhor, se não era, e o discipulador vai ajudar nisso tudo. E um exemplo claro disso é de Eli. Samuel, quando estava na casa de Eli, que era o líder dele e que era o discipulador dele, Eli já tinha tido muitas experiências com Deus. E quando Samuel ouviu Deus chamar, não sabia que era Deus. Então, quem direcionou ele a responder, eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve, foi Eli, que era o discipulador dele. Então, o discipulador, ele vai ajudar a entender certas coisas que a pessoa que está sendo discipulada às vezes não entende. Samuel ouvia a voz, mas não entendia de quem era a voz, quem estava chamando ele. E Eli, com a sua experiência, ele falou: quando você ouvir de novo, fala: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te ouve. Então, o discipulador ele vai trazer uma clareza algumas vezes para aquele que está sendo discipulado, para aquele que está sendo cuidado por ele. Então, o discipulador ele vai ter encontros que vão transformar a vida daquela pessoa. Ele, todas as vezes que ele está com aquela pessoa, ele tem algo para ensinar, ele tem algo para lançar na vida dela. Algumas vezes o ensino vai ser um pouco mais duro. Às vezes tem pessoas que precisam, né, de um ensinamento mais duro, de um ensinamento mais rígido, mas isso vai de cada pessoa. A gente não pode tratar, por exemplo, eu discipulo duas pessoas, eu não posso tratar as duas pessoas da mesma forma, porque são pessoas diferentes, embora sejam da mesma família, são pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, idades diferentes, vidas totalmente diferentes. Então, eu não posso tratar as duas iguais, né? Mas eu tenho que buscar em Deus para saber o que ele tem para a vida de uma, para a vida de outra, como o Senhor quer que eu
trabalhe com elas, como o Senhor quer que eu ensine a elas, o que Ele quer que eu fale com elas. Então, o discipulador ele tem que buscar, tem que ensinar, e o que o Senhor disser que eu para que eu fale, para que eu ensine, de alguma forma tem que transformar a vida dessas pessoas, porque se não está transformando, se as pessoas não estão tendo seus caráteres mudados, se elas não estão se parecendo cada dia mais com Jesus, alguma coisa de errado está acontecendo, né? Ou elas não estão conseguindo aprender, ou o discipulador não está conseguindo ensinar, ou ele, na verdade, não tem uma vida com Deus para ensinar. E é muito mais... Por que eu falo que essa apostila, apesar dela ser boa, ela é mais complexa, assim, e é uma coisa que eu também estou aprendendo. Porque não tem como você ensinar, não tem como você discipular só nas palavras. Você precisa mostrar, tem que ser com atitudes. Um pai, por exemplo, vocês que são filhos, com certeza vocês podem me confirmar isso. Vocês, a maioria das vezes, não fazem o que os pais de vocês falam. Vocês fazem por medo, vamos dizer assim, né? Mas normalmente vocês têm muito mais facilidade de fazer o que vocês veem os pais de vocês fazerem. Tem pais que até falam assim, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Mas é muito mais difícil. É muito mais fácil a gente aprender quando a gente vê a pessoa fazendo do que a pessoa falando. Agora eu vou fazer um exemplo com vocês para vocês entenderem melhor. Vocês aí em casa, coloca a mão de vocês na orelha. Estão colocando a mão na orelha aí. Agora coloca a mão de vocês no nariz. Com certeza alguém colocou a mão no nariz, mas ficou meio assim, colocou no queixo e tal, porque vocês me viram colocando a mão no queixo, mesmo falando nariz. Então, a gente tem uma facilidade de fazer o que a gente vê o outro fazendo, e não o que a gente ouve ele falando. Então, para vocês ensinarem, vocês têm que ter o caráter mudado. Vocês têm que ter atitudes como Cristo, para que as pessoas que vocês cuidam ou para que vocês venham cuidar futuramente façam o que vem vocês fazendo. Tenha a vida de vocês como exemplo. E para isso vocês vocês precisam ser parecidos com Jesus, para que essas pessoas sejam parecidas com eles. E ser parecido fala muito sobre gerar, né? Renan, ele foi gerado, que gerou Davi, que é parecido com ele. Com certeza, quando Davi tiver o filho dele, vai ser parecido com ele. E é um ciclo, porque quando a gente gera, as pessoas vão sendo parecidas. Ou parece comigo, ou parece com o Renan. O filho de Davi, ou vai parecer com ele, ou vai parecer com a esposa. Mas com algum dos dois vai ser parecido. Porque ele foi gerado de nós dois. Então, o seu discipulado, a pessoa que está sendo discipulada por você, ela vai ser gerada igual a você, né? Então, você precisa ser igual a Cristo, para que ela seja igual a você, porque se ela for igual a você, ela vai ser igual a Cristo. Sabe quando Paulo fala, sejam meus imitadores, porque eu sou o imitador de Cristo? Então, ele não tinha medo de ser copiado, porque ele era igual a Cristo. Então, a gente também precisa ter essa mesma responsabilidade, de dizer que as pessoas podem ser como nós, porque nós somos como Cristo. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? Então, é isso, né? A aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Achei que foi bem tranquilo, apesar dos 23 minutos, que não era nem para ter passado, 24. Deixa eu orar logo antes que Kedma me mate pelo tempo, né? E que Deus abençoe vocês. E espero que, se vocês ainda não começaram um discipulado, talvez por conta da idade, por não entenderem, que vocês comecem em breve, né? Que vocês sejam desses jovens que vão ver outros jovens chegando na igreja e vão sentir o desejo de cuidar deles, como Jesus cuidava dos seus discípulos, porque esse é o desejo do Senhor. Pai, que o Senhor abençoe cada aluno, cada pessoa que assistir esse vídeo,
e que o Senhor faça arder no coração dele o desejo, Pai, de cuidar de pessoas, de amar pessoas como o Senhor ama e de cuidar de pessoas como Jesus cuidava, de ensinar e de transmitir a vida de Cristo que há dentro dela. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até semana que vem.